Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, o nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta, como vocês sabem, bem sabem, né, com as observações das colegas Sandra Rodrigues e Sandra Curado. Lembre-se que toda quarta-feira tem episódio novo. E para não perder nenhum capítulo, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple, Google Podcast, Deezer, entre outros. Bem, no último capítulo, o de número 20, Noções de Lar, Dona Laura continuou conversando com André Luiz e o tema da prosa entre os dois foi sobre casamento, relações entre casais, funções da mulher. Tudo isso dentro da visão dela, vamos deixar isso bem claro, dela e da época em que o livro foi escrito, 1943. Mas, apesar disso, foi uma excelente oportunidade para atualizarmos alguns conceitos dentro da nossa realidade, a realidade atual. Vale muito a pena ouvir esse episódio e os comentários precisos das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. E a conversa entre André Luiz e Dona Laura continua. Sempre lembrando que os links para os textos desse capítulo e das referências mencionadas nos comentários estão na descrição deste episódio. Então vamos lá, capítulo 21, continuando a palestra. Então, continuando a conversa dos dois lá, André Luiz e a Dona Laura. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, diz aqui o André Luiz, sugere numerosas interrogações, relevar-me-á, ou seja, me desculpe a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre, não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho, o bônus hora. No fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Vamos dar uma paradinha aqui da Dona Laura, porque a Sandra Rodrigues quer iniciar os trabalhos de comentários. Vamos lá, Sandra. Isso mesmo, Antônio. Vamos lá, as polêmicas do nosso lar. Porque nos soa muito estranho quando lemos que alguém adquiriu uma propriedade no plano espiritual. Mas por tudo que já lemos no livro até agora, eu penso que André Luiz quer nos mostrar algo a mais do que realmente essa propriedade material. Então, analisando por uma visão espiritual, o que seria conquistar um lugar agradável e estar rodeado de espíritos amigos na erraticidade? Como a dona Laura disse, é com o tal bônus hora que se consegue comprar uma casa por lá. E, segundo André Luiz, o bônus hora é um crédito que cada um tem depois de desempenhar atividades edificantes. E isso me fez lembrar a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Não acumuleis para vós os tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós os tesouros no céu. E o que seriam os tesouros do céu? Bem, dizem que o Sermão da Montanha resume todos os ensinamentos de Jesus, que deve ser a nossa norma de conduta para conquistarmos o nosso lugar especial, a nossa casa no plano espiritual. Mahatma Gandhi disse que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então vamos relembrar quem são os bem-aventurados, os felizes, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. São os pobres em espírito, ou seja, os humildes, os aflitos, porque eles têm a oportunidade de provar a sua fé. Os mansos e pacíficos, os misericordiosos e os puros de coração. Então, não é muito fácil conquistar uma propriedade no plano espiritual, não é? Afinal, seguir os ensinamentos de Jesus ainda é bem difícil para nós, demanda muito esforço e perseverança.
E só mais uma coisinha rápida aqui, Antônio, é que eu não posso deixar de comentar, é que a dona Laura fala que cada família espiritual pode conquistar somente um lar, nunca mais do que um. E eu fiquei pensando o que eles quiserem ensinar para nós aqui. Pensei na nossa ganância, sobre o que é supérfluo e o que é necessário. Pois é, gente, queremos correr atrás de tantas coisas materiais e nos esquecemos do que realmente importa, que são as espirituais. E não que não precisemos, né, das materiais para nos sustentar, mas se corremos só atrás das materiais, deixamos as espirituais de lado. Depois, então, desse comentário da Sandra, eu só queria acrescentar o seguinte, que nesse trecho que ela fez o comentário, uma das informações que me chamaram a atenção nessa explicação de Dona Laura foi a frase: as construções em geral representam patrimônio comum sob controle da governadoria. E é muito interessante, no meu entendimento, porque tem aqui uma certa influência do momento histórico, quando foi escrita essa obra, né? Porque na época em que o livro foi escrito, lá em 1943, uma das grandes potências do mundo era a antiga União Soviética, que depois ainda ficou rivalizando com os Estados Unidos por um bom tempo e tal, vocês sabem disso. E que tinha entre suas características, principalmente nessa parte econômica, a ideia de que tudo era comum a todos. A casa podia ser usada pela família lá na União Soviética, mas a propriedade era do governo. E isso vai ficar muito claro para nós, essa relação dessa questão aqui da União Soviética e tal. Pode parecer uma loucura, mas vocês vão prestar muita atenção no próximo capítulo, quando a gente for falar sobre o bônus hora, vão ter outras referências sobre como é utilizado o bônus hora lá em Nosso Lar, na descrição da dona Laura. Vocês vão ver como bate muito essa questão aqui, que eu estou chamando a atenção. Bom, e na explicação aqui da dona Laura, vemos resquícios desse conceito, quando ela diz lá, as construções em geral representam o patrimônio comum sob controle da governadoria. E essas adaptações que o romance faz do mundo material para o mundo espiritual, que a Sandra Rodrigues fala muito sobre a questão simbólica, eu acho até que a gente pode, realmente tem que algumas coisas do nosso lado nós temos que realmente dar esse crédito. Mas às vezes tem umas transposições que são muito estranhas e podem causar assim uns ruídos, atrapalha a nossa compreensão do que seria efetivamente essa vida no plano espiritual. Curiosamente, são exatamente essas descrições problemáticas que nós temos que reconhecer, e aqui a problemática no meu entendimento, claro, né, que foram um dos motivos de sucesso do livro Nosso Lar, porque as pessoas querem saber como é que é o mundo espiritual, e o Nosso Lar trouxe isso, foi uma das primeiras obras a trazer essa descrição. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Nos traz aqui esses ruídos de comunicação, né? Por exemplo, o espírito precisa de casa? Se o espírito pode comprar uma casa no mundo espiritual, vai precisar de corretor de imóveis, lavrar a escritura em cartório. É só um exemplo, é absurdo o que eu estou falando aqui, eu sei disso, mas é só para vocês terem uma ideia que não tem fim se nós formos por aí. Por isso que gosto da explicação de Allan Kardec, que não há muros no plano espiritual e que nós, encarnados e espíritos, vivemos juntos e misturados. Está lá no artigo que pode ser lido na Revista Espírita de abril de 1859, e que tem o título O Quadro da Vida Espírita. É uma ótima e simples explicação, mas que pode contrariar quem prefere imaginar o mundo espiritual como uma, digamos, cópia do mundo terreno. Tá tudo bem, não vamos aqui, vamos divergir, mas sem dissentir. Cada um escolhe a parte que lhe cabe aqui, mas eu tenho, para mim, essa visão de que há um certo ruído de comunicação aqui nessas passagens que transportam o mundo material nosso para o mundo espiritual, e é muito retratado isso em Nosso Lar. Bem, então, depois que ela fala aqui, Dona Laura fala sobre a compra da casa e tudo mais, ela continua dizendo aqui, explicando para o André Luiz. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Então, Ricardo aqui era o marido da dona Laura. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, ou seja, com cuidado, com atenção, acentuando-se nossa aventura, nossa felicidade. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça, ainda com filhos tenros, ou seja, pequenos,
tive de enfrentar serviços rudes, à custa de testemunhos difíceis. Proporcionei aos rebentos, aos filhos de nossa união, os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Segue aqui a dona Laura. Compreendi depois que a existência laboriosa, penosa, árdua, me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberta, ou seja, protegida de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, ou seja, de contínua felicidade, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. E aí a Sandra Curado quer falar sobre isso. Vamos lá, Sandra. Vamos, Antônio. Bem, então, primeiro, nós somos aqui apresentados ao personagem Ricardo, né, o esposo de Dona Laura, e pela maneira carinhosa que ela se refere a ele, se vê que vivenciaram uma relação de muito amor aqui na Terra, tanto que essa ligação transcendeu para a vida espiritual e, por vibrarem ali na mesma sintonia, eles logo puderam se reencontrar. E ela diz, separados pelos laços físicos, mas unidos pelos laços espirituais. E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, inclusive nós já até o mencionamos em alguns capítulos anteriores, diz assim: as famílias criadas por laços espirituais são duradouras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Então, nós vemos que essas almas da família terrena de Dona Laura são espíritos afins e se reagruparam ali por estarem na mesma sintonia. E a senhora continua contando para André Luiz que a maneira responsável que ela conduziu a viuvez, enfrentando dificuldade com os filhos pequenos e mantendo ali a sua moral elevada, foi uma alavanca para ela poder estar junto de Ricardo, trabalhando com ele lado a lado na evolução de ambos. É claro que toda a ocupação dedicada, útil e digna na Terra produz uma alta frequência mental. E se tornando isso um hábito, ao desencarnar, esse espírito ele leva consigo esse elevado padrão vibratório e isso o distancia das baixas frequências do umbral, possibilitando assim encontrar o mais rápido possível o seu equilíbrio. Mas, Antônio, não sei não, eu fiquei aqui com uma sensação de que a dona Laura, depois de viúva, ela ficou ali meio obcecada em reencontrar o marido. Parece que não tratou de partir para outra, assim, parece que a fila não andou não para ela. O que você acha? Mas faz jus ao que ela explicou do outro capítulo, né? Tem aquela questão. Ela se manteve fiel aí àquelas convenções todas. Que aí era a ideia dela lá naquela época. Não, reencontrar Ricardo representava o céu para mim, né? Então ela ficou Perfeito. ali. Exatamente. Um amor muito puro e verdadeiro, né? Como nós Exatamente. Exato. Vida que segue. Vida que segue. 1943, gente, outro mundo. Bom, vamos lá. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito, ou seja, ao passado doloroso. A lei do ritmo exigia, então, a nossa volta. E quem volta é a Sandra Rodrigues. Vamos lá, Sandra. Podemos pensar, mas se estava tudo tão bem lá no plano espiritual, por que tinham que reencarnar? E a dona Laura nos responde neste trecho: o passado chamava a contas. Temos que lembrar que estamos hoje na nossa melhor versão.
Então, imaginem só o tanto de bobagens e atrocidades que já cometemos nas vidas passadas. Temos que pensar que estamos ainda somente no segundo degrau de evolução espiritual, que é o mundo de provas e expiações. Só para citar, são 5 degraus da escala evolutiva dos mundos. E eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo tem essas explicações. Bem, daí a dona Laura fala que não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com suor honrado. Aqui fica bem claro que não adianta somente o trabalho no mundo espiritual para resgatar os nossos débitos. Ajuda, e muito. Como estamos vendo nos relatos de André Luiz, ele aprende sempre, mas os resgates dos nossos erros, os ajustes com os nossos desafetos, precisa ser feito aqui, no mundo material, neste mundo muito mais denso, pesado, no meio das seduções materiais, nos desafios dos relacionamentos divergentes, para que realmente a gente prove o nosso esforço e a nossa vontade de evoluir. No comentário de Kardec, após a questão 171 do Livro dos Espíritos, ele diz que todos os espíritos estão destinados à perfeição e Deus lhes fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas na sua justiça, lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. E que a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens. Mostra que podemos corrigir nossos erros mediante novas encarnações. Então, fica uma pergunta aqui para a gente. Será que devemos encarar a reencarnação como um castigo, uma punição, como muita gente pensa, ou como uma oportunidade que Deus nos dá para o nosso crescimento? Excelente pergunta. Que é complicado e tal, mas é o lugar que nós podemos aprender mais, que nós temos aí maneiras de testar o que nós já aprendemos. Não tem como escapar da encarnação, por mais desafiadora que seja. Voltamos aqui ao nosso lar. Aquelas afirmativas, diz André Luiz, causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas, anteriores. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a, permita, por obséquio, por gentileza, uma parte, um comentário. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte, o André Luiz, um pouco trágico, né? Não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Então, estamos entrando aqui num outro assunto, vamos falar agora sobre lembranças de vidas passadas. Diz aqui a dona Laura. Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos, ou seja, abandonarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos, aquilo que a Sandra estava falando, né? A Sandra Rodrigues estava mencionando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado, mais infeliz do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma, muito segura de si, recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências, ou seja, daquelas lembranças vagas. E se tentam burlar, ou seja, enganar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. E quem vai explicar tudo isso é a Sandra Rodrigues. Eu vou falar um pouquinho como é essa questão de relembrar as vidas passadas aqui quando estamos encarnados, porque mais para frente a dona Laura vai nos explicar como funciona isso no plano espiritual. Então, do ponto de vista terreno, vamos pensar nas nossas provas de reconciliação e resgates. Será que estaríamos preparados espiritualmente, emocionalmente, se soubéssemos que matamos nosso filho ou que nosso irmão nos roubou, nos deixou na miséria em outra encarnação? Como será que nos comportaríamos se soubéssemos estar cara a cara com nossos desafetos de outras vidas? Isso realmente, como disse a dona Laura, poderia nos levar ao desequilíbrio e à loucura.
porque nossa capacidade de amar e perdoar ainda é bem restrita. A maioria de nós tem essa curiosidade de querer entender, saber o que fomos nas vidas anteriores. E até existem meios, estudos na psicologia, como a regressão a vidas passadas, que faz isso. Sabemos que esse tratamento ajuda em muitos casos de traumas, conflitos que trazemos no nosso subconsciente, como, por exemplo, algumas fobias, como de avião, de altura. E, inclusive, tem um podcast, uma entrevista muito interessante aqui no canal, feita pelo Antônio, com a psicóloga Elaine De Luca, sobre a terapia de vidas passadas. São os episódios 33 e 34, que podem ajudar a tirar as dúvidas a esse respeito. E eu aconselho muito que vocês ouçam, é bem interessante, né, para quem tiver essa curiosidade. Mas já aviso de antemão, dando um spoiler aqui, que essa terapia nunca deve ser feita apenas por curiosidade, já que no Livro dos Espíritos, na resposta da questão 392A, a espiritualidade diz que o espírito encarnado não pode e nem deve saber tudo. E na questão 393, Kardec pergunta: mas como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas das quais ele não se lembra? E os espíritos de luz respondem que a cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor entre o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele pudesse lembrar de todo o seu passado? Percebem que nós estamos aqui para nos libertar da vaidade, do egoísmo e exercitar a compaixão, o perdão. E se conhecêssemos o passado, talvez agíssemos por obrigação, falaríamos, deixa eu me livrar logo disso. Mas como disse Kardec, qual seria o nosso mérito? E nesses dois programas, muito bem lembrados aqui pela Sandra Rodrigues, a Elaine De Luca deixa muito claro que toda vez que faz essa terapia, assim, ela percebe claramente que só vai naquilo que realmente interessa para resolver um problema psicológico, um problema, algum bloqueio lá, qualquer que para ajudar aquela pessoa. Não fica lá olhando tudo, não, é só questões muito pontuais, para não é uma coisa que fica descortinada. Bem, voltamos aqui. O André Luiz, então, faz a seguinte pergunta para a dona Laura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto, ou seja, de tamanho. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências, das lembranças? Atalhei aqui, disse André Luiz, interrompendo, curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Sandra Curato. Nossa, Antônio, já pensou um dossiê desses, com um registro eu não quero, 300 anos eu não das quero nossas pensar, mazelas? Não quero pensar nisso. Não. Socorro, né? Bem, aqui, mais uma vez, vemos aí, em primeiro lugar, né, a sintonia desses dois espíritos que juntos tiveram essa experiência de poder recordar esse período de 3 séculos de vida pregressa. Tiveram 2 anos para fazer esse estudo e sem abandonar o trabalho. Então, ela conta que tudo isso foi um processo. Além da leitura, haviam outras técnicas para despertar essas energias
adormecidas. E lembrando que o registro de todas as nossas realizações se encontram em nosso arquivo íntimo, né, no subconsciente. E na questão 308 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? E eles respondem: todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando apenas na razão da influência que tinham sobre o seu estado presente. Então, aqui a gente vê que, para a própria segurança do espírito, as recordações lhe são reveladas à medida que o espírito se edifica intimamente. E a espiritualidade depois conclui: quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Bom, menos mal que não vamos nos recordar da época da caverna, né? Mas, brincadeiras à parte, o conhecimento da nossa história pretérita é uma experiência que, apesar de dolorosa, é necessária para analisarmos as nossas ações, para fazer o nosso autoconhecimento e nos modificar para o retorno à vida material, onde aí sim o aprendizado será colocado em prática. E Kardec sempre muito preciso nas suas perguntas, né? Muito, muito bom, e as respostas dos espíritos também sempre nos dando muita segurança aqui nesses conhecimentos todos aí dessas regras, dessas situações no mundo espiritual. E aí o André Luiz faz a seguinte colocação aqui, depois que a dona Laura fala, né, dessa questão toda aí de ver essas vidas pregressas e tal. E onde está o nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou, né, balançou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. E assim encerramos aqui o capítulo, mas, como sempre, temos um chorinho, comentário final, que hoje é da Sandra Curado. Vamos lá, Sandra. Isso mesmo. Aqui, Antônio, nós vemos a sincronia entre o desencarne da Teresa, né, que é a mãe da Heloísa, e o reencarne da Dona Laura. E fica claro que no mundo espiritual nada é por acaso, tudo se encaixa perfeitamente. E as organizações familiares são igualmente regidas por essa harmonia cósmica. O que para nós aqui na Terra parece uma fatalidade, como, por exemplo, uma pessoa passar tanto tempo em sofrimento antes do desencarne, na espiritualidade, tudo isso faz sentido, faz parte ali de um plano maior. A doença do corpo físico é também um meio de purificação do espírito. E quando não há revolta e vitimismo, e sim aceitação de toda essa provação através da resignação, então esse espírito ele tem a oportunidade de depurar a mente em desequilíbrio e assim ter um desencarne harmonioso. Kardec pergunta ao espírito de São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28. A um homem que agoniza, é permitido poupar-lhe em alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? E a resposta é: o materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não compreende essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa no além-túmulo,
conhece o valor do último pensamento. Aliviem os últimos sofrimentos o mais que puder, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas em 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Ou seja, é sempre uma oportunidade para o último arrependimento. E o plano maior de tudo sabe. E só para fazer aqui uma lembrança, quer dizer, a mãe da Heloísa ficou doente porque pegou a tuberculose, como nós vimos no capítulo passado, da filha, né? Perfeito. Bom, no próximo capítulo, nós vamos ver o bônus hora, capítulo 22, gente, capítulo 22, o bônus hora, porque a conversa do André Luiz e da dona Laura, pelo jeito, não tem dia para terminar, continua lá, o André Luiz está aproveitando. Que prosa, não? Nossa, está aproveitando para tirar todas as dúvidas e mais alguma coisa. E na semana que vem, a dona Laura vai dar a André Luiz explicações mais detalhadas sobre o famoso bônus hora. Então, combinados aqui, na próxima quarta-feira. Não perca! Bom, finalizando o capítulo 21, vamos agora para aquele momento final do nosso programa, em que lemos as mensagens deixadas por nossos ouvintes nas redes sociais de O Espírito do Evangelho, como o YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. E o programa anterior, em que tratamos do capítulo Noções de Lar, teve boa repercussão entre as nossas queridas ouvintes e estimados ouvintes. E vamos começar com a Sandra Curado. A Bárbara Duval escreveu para a gente lá no YouTube. Esse episódio ficou sensacional. Muitas questões para refletir. Aguardando ansiosamente pelo próximo programa. Realmente, Bárbara, esse capítulo foi ótimo para discutirmos os direitos que as mulheres conquistaram em sua luta por igualdade em relação aos homens. E não perca o próximo episódio, hein, Babi? A gente te espera. O capítulo Noções de Lar foi bem interessante para vermos também a diferença de ponto de vista de uma realidade que, quando foi escrito o livro, 1943, e como estamos hoje. Aliás, uma das grandes conquistas das mulheres, que só foi conseguida com muita mobilização e esforço, diga-se, é a Lei Maria da Penha, que justamente nessa semana completa 15 anos, foi promulgada em 7 de agosto de 2006. E como vocês sabem, essa lei tenta proteger as mulheres contra agressões de vários tipos, principalmente a violência doméstica. E outra ouvinte enviou uma mensagem sobre o capítulo Noções de Lar, não, Sandra Rodrigues? É sim, Antônio, e é uma mensagem bem interessante. A ouvinte Jaci, a tia Jaci, que liderou por muito tempo o acampamento Nosso Recanto, no alto dos seus 92 anos, enviou um depoimento que mostra bem como evoluímos. Diz a tia Jaci: tendo vivido essa realidade dos anos 40 e a atualidade, senti na pele essas diversas situações. Posso dizer com certeza que agora as mulheres são mais felizes por terem condições por lei de se posicionarem. Está muito melhor assim, você não acha? Ah, sem dúvida, tia Jaci. É a lei do progresso. Estamos evoluindo como sociedade. Ah, muito bacana esse depoimento da tia Jaci. Bem legal. Mostra bem a evolução pelo qual passamos na época de Dona Laura, né? Em 1943, lá no livro, ela conta, né? A realidade da sociedade era outra. E a tia Jaci está confirmando isso. A Dona Laura leva para o plano espiritual esses conceitos e compartilha com André Luiz. Aliás, a ouvinte Regina Domingues também enviou uma mensagem lá no YouTube dizendo que o capítulo foi muito bom e que ela compreendeu a questão de levar os sentimentos que temos quando encarnados para o plano espiritual. E é verdade, não levamos nada deste mundo a não ser os nossos sentimentos, a nossa consciência e a nossa moral, que pode ser mais ou menos elevada, né? Só depende de nós. Assim como só depende de nós estarmos aqui na próxima quarta-feira para ouvir mais um episódio do podcast O Espírito do Evangelho. Semana que vem tem mais um capítulo do projeto especial Leitura Comentada do livro Nosso Lar. E nós três aqui estaremos aguardando. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.